Com a atual tendência de aumento dos plantios adensados no Brasil, as podas se tornaram uma das mais importantes práticas de manejo das lavouras de café. As podas em cafeeiros sempre foram utilizadas pelos cafeicultores para eliminar partes afetadas por fenômenos físicos, como geadas, chuvas de granizo ou mesmo para a correção da arquitetura das plantas. Os cortes têm o objetivo de recuperar as plantas que já não atendem aos padrões de cultura a níveis técnicos e econômicos. A decisão de podar ou não uma lavoura de café passa por uma série de análises que devem ser feitas em conjunto pelo técnico e pelo cafeicultor. O professor Rubens José Guimarães, do Departamento de Cafeicultura da Universidade Federal de Lavras, explica como os tipos de poda podem influenciar positivamente a sua lavoura. Hoje nós vamos falar para vocês sobre a prática das podas no cafeeiro. A época oportuna de se trabalhar com isso é justamente nessa época, logo depois da colheita, quando algumas plantas começam a necessitar de podas. E quanto mais cedo se trabalhar com isso, tanto melhor será a recuperação dessa lavoura. Você pode precisar podar uma lavoura por diversos motivos. Aliás, esse é o primeiro ponto a ser observado. Só se realiza poda em uma lavoura se essa lavoura necessitar de podas. Não se poda uma lavoura que esteja com a máxima produção, que esteja nas suas condições ideais de produtividade. Então a poda é uma tecnologia desenvolvida já há muito tempo, utilizada, mas que visa a recuperar plantas, a corrigir a arquitetura, motivos pelos quais nós vamos falar agora. Então, quais são os objetivos da poda? Quando ou como que se faz para recuperar uma lavoura? Quais são os fatores que levam à necessidade de se podar uma lavoura? Olha, nós poderíamos dizer que desde plantas mais jovens até plantas mais velhas pode haver necessidade de podas. Por exemplo, uma lavoura mais nova que esteja com pouca ramificação. Há um tipo de poda que vai forçar a ramificação dessa lavoura, e com a lavoura mais ramificada nós temos então um aumento de produtividade naquela fase. A lavoura não aumenta mais a produtividade do que o potencial genético, mas a correção da arquitetura pode levar em uma determinada fase a esse aumento de produtividade. Também lavouras velhas podem ter necessidade da aplicação de podas. Uma lavoura que ela produz normalmente, uma lavoura ela produz safras crescentes até a quinta ou sexta safra, depois há uma oscilação normal que é chamada de bienalidade. E depois disso, dessa bienalidade que ocorre durante algum tempo, o esgotamento, digamos assim, dos ramos vai promover uma descendente de produção mais ao final da vida útil da lavoura. E aí pode-se interferir nessa lavoura com um tipo de poda para que se volte a produzir altas cargas de café. Então nós podemos usar as podas em lavouras jovens e lavouras velhas. Mas quando se poda uma lavoura? Altura, por exemplo. Uma lavoura muito alta, ela requer podas, e aí uma poda que atue na altura, no ramo ortotrópico, limitando a altura. É importante, pois a altura da planta determina, em muitos dos casos, o custo de produção de cada saca. Uma colheita em uma lavoura alta pode representar um custo elevado de colheita. Ou mesmo, a altura, quando é grande, ela pode inviabilizar o uso de máquinas com a própria colhedora, ou então com a aplicação de defensivos, qualquer outro meio de mecanização. Também você pode utilizar a poda para fazer alguns manejos em espaçamentos adensados, por exemplo. Você pode utilizar as podas para renovar a lavoura ou manejar essa lavoura num espaçamento fechado e conseguir ao longo do tempo altas produções. Vários tipos de manejo serão feitos
e nós vamos tratar desse assunto aqui e agora. Idade da lavoura é um outro aspecto muito importante. Então a idade da lavoura pode determinar a necessidade de poda. Altura, idade, depauperamento. Uma lavoura que por qualquer motivo tenha sofrido um depauperamento, ela pode necessitar de poda. Vocês estão percebendo então que a poda é uma tecnologia que pode recuperar as altas produções em muitas situações. Uma chuva de pedra, uma geada, tudo isso pode levar então à necessidade de se fazer umas podas. Mas quando podar e quando não podar uma lavoura? Eu só vou entrar com a técnica de podas em uma lavoura se eu tiver uma lavoura com algumas condições. Por exemplo, o material genético existente ali tem que ser um material genético produtivo, bem adaptado. Caso contrário, a poda somente vai prolongar aquele tempo de espera de altas produções que nunca vai acontecer, mas por uma questão genética. O espaçamento. Se eu tenho uma lavoura com espaçamento inadequado, muito largo, por exemplo, ou muitas falhas da lavoura, nesse caso a poda também não resolverá o problema. Aí talvez o melhor seria arrancar essa lavoura, plantar uma nova com uma cultivar mais moderna ou com espaçamento mais adequado. Eu vou podar uma lavoura sim quando eu tiver então um espaçamento adequado, quando eu tiver uma lavoura vigorosa, sem problemas de pragas de solo, por exemplo, que pode inviabilizar uma lavoura. No caso de nematóides, alguma coisa nesse sentido, talvez seja melhor a gente arrancar a lavoura, fazer práticas como o all-cave, por exemplo, para que depois se pense em retornar ao cultivo de café naquela área. Então é muito importante a gente saber que às vezes é melhor podar do que arrancar, porque aliás você pode ter o retorno à produção muito mais rapidamente. Mas quando você tiver problema com material genético, ou problema com espaçamento, ou problema com pragas de solo muito importantes, talvez o melhor seja então arrancar e iniciar um novo processo produtivo. Os equipamentos que podem ser utilizados na prática da poda vão desde o machado, a machadinha, usual em pequenas propriedades, a serra curva, indo até equipamentos um pouco mais modernos. Diversas máquinas, mesmo adaptadas à pequena produção, estão disponíveis no mercado. Aqui, por exemplo, nós temos dois tipos de máquinas que são utilizadas na prática das podas do cafeeiro. Mas muitas outras, inclusive de grande porte, estão disponíveis também no mercado. Alguns princípios básicos devem ser observados antes de se podar uma lavoura de café. Perguntas são feitas aí na zona rural sobre a altura da poda no ramo do tronco, que nós chamamos de ramo ortotrópico, ou então a largura da poda nas varas, também os chamados ramos plagiotrópicos. Então, para se saber se o corte deve ser mais curto ou mais largo, ou a altura mais em cima ou mais embaixo, alguns aspectos devem ser lembrados. O café, ele tem nessas varas produtivas, nesses ramos ortotrópicos, ele tem gemas, em cada nó várias gemas. Ele tem de 5 a 6 gemas de um lado e outras 5 a 6 gemas de um outro lado. São dois tipos de gemas. O importante é que essas gemas, elas vão dar origem, depois da poda, elas vão dar origem a novos ramos. Isso responde uma pergunta muito importante. Qual é a profundidade do corte, por exemplo, quando se faz uma poda de esqueletamento? Por que quando se faz o corte muito rente no tronco central,
no ramo ortotrópico, que é aquele principal do café, por que quando se corta muito rente, costuma então não haver novas brotações? É porque essas gemas que vão levar às brotações, elas estão contidas nesses nós. E quanto mais rente for o corte, menos nós para brotação nós vamos ter. Então, por isso que em esqueletamento se usa pelo menos 30 a 40 centímetros de distância do corte até o tronco principal, ou seja, o ramo ortotrópico. Também o mesmo raciocínio é feito na altura da planta. Porque uma recepa, por exemplo, uma recepa baixa, ela não deve ser feita muito rente ao solo? Pelo mesmo motivo. Porque muito rente ao solo vão haver menos nós e com menos nós, menos gemas possíveis de brotação e de condução de uma nova planta. Quanto aos tipos de poda que se pode fazer em uma lavoura de café, vamos começar pela poda mais drástica, uma das mais drásticas, que seria a recepa baixa, ou também chamada de recepa sem pulmão. A lavoura que requer esse tipo de poda seria uma lavoura depauperada, como nós temos aqui, uma lavoura depauperada com perda grave dos ramos plagiotrópicos inferiores, ou popularmente chamada da saia do cafeeiro. Então, uma lavoura nessas condições, não resta outra alternativa senão o corte baixo ou a recepa sem pulmão. Essa recepa é feita a uma altura de cerca de 40 até 50 centímetros de altura do solo, e muito importante frisar o corte que deve ser feito em bisel. Esse corte em bisel evita acúmulo de água e também dispensa qualquer tipo de fungicida ou de pasta fungicida para o controle de fungos daí por diante. Então é o corte em bisel e aguardar então as brotações. Daqui para baixo, gemas que estão contidas aqui nesse tronco, nesse ramo ortotrópico, elas vão brotar e definir a partir de aí uma nova planta. Outro tipo de poda que se pode fazer para a recuperação de uma lavoura cafeeira é a recepa, desta vez a recepa alta ou com pulmão. Desta feita, a lavoura não chegou a perder saia, não chegou a perder os ramos inferiores, então primeiro se faz o preparo dessa lavoura para depois a poda, deixando ou preservando-se então a saia. Faz-se então o palitamento,
que é a operação que elimina os galhos laterais com o objetivo de se facilitar a entrada do equipamento depois para se fazer então o corte, preservando-se a parte vegetativa que ainda sobrou, que vai certamente fortalecer a nova brotação. Eu vou pedir aqui ao nosso auxiliar para que faça então essa poda, que vai ser feita aí a uma altura de 50 a 60 centímetros de altura, preservando então parte da planta que permaneceu viva, facilitando assim as brotações. No caso de lavouras mais velhas, em que a altura ficou limitante para os tratos da lavoura, inclusive a colheita, deve-se então lançar mão do decote. Esse decote ele pode ser feito, pode ser o decote baixo, dependendo do cinturamento que houver na lavoura, ou ele pode ser um decote alto, ou seja, um decote já a uma altura de 1,80 a 2,20, dependendo da mecanização que se quer fazer, para limitar então essa altura, facilitando aí tratos, mecanização e objetivo principal, diminuir o custo de produção, principalmente na hora da colheita. No caso de um outro tipo de poda, o esqueletamento, esse é usado para a recuperação de lavouras velhas, em que os ramos plagiotrópicos, ou que se queiram as varas produtivas, já estão muito longas, já esgotadas, então pouco produtivas. Entra-se então aqui com o esqueletamento, em que se faz um corte mais profundo desses ramos plagiotrópicos, com o objetivo então de renovar, a partir do nascimento de um novo ramo, renovar toda aquela carga de gemas e aí sim se voltar a altas produções. Vamos então fazer aqui um esqueletamento, lembrando que todo o esqueletamento é feito já com um outro tipo de poda, que é o decote alto. Então já se limita a altura da planta e se faz o esqueletamento, então, que é esse corte lateral. Para se saber se é possível se fazer o esqueletamento, é importante que o cafeicultor faça um teste simples de campo. Você passa a mão nos ramos plagiotrópicos. Se eles ainda permanecerem vivos e, portanto, aceitando esse tipo de poda, eles não vão quebrar, eles vão vergar. Caso essa lavoura tivesse com ramos mortos, ao tentar vergar os ramos, esses quebrariam, indicativo, portanto, de que não caberia aqui o esqueletamento. No caso de ramos mortos, a alternativa então seria a recepa.
Outro tipo de poda que é feita, desta vez em lavoura nova, é o desponte. Ele é diferenciado do esqueletamento, porque o esqueletamento é feito mais perto do tronco, do ramo ortotrópico. Já o desponte ele é feito em lavoura nova, justamente naquelas em que precisamos de mais ramificações. Isso ocorre às vezes. Então, vamos cortar somente a ponta dos ramos plagiotrópicos, de forma a forçar então a ramificação dessa planta e, por consequência, aumento de produtividade, especialmente nas primeiras safras. Após as podas, é necessário então a retirada da galhada do meio da lavoura. Essa galhada ela pode ser incorporada por meio de equipamentos como a trincha, ela pode ser recolhida e levada também para o processamento do café. Nós temos então essa opção do aproveitamento da lenha, como temos ali no meio da lavoura, levado para o processamento durante a seca do produto. A época mais apropriada para a poda em cafeeiros parece ser aquela em que segue após a colheita, nos meses de agosto a setembro, quando as plantas começam a aumentar seu ritmo de crescimento. É importante falar também sobre a desbrota. Toda poda leva a uma desbrota. Nesse caso aqui, uma recepa baixa ou sem pulmão, foi feita uma desbrota e selecionados aqui 2 brotos. De preferência, esses brotos devem estar no alinhamento do cafezal, na linha, para facilitar a resistência desses brotos à colheita. E no caso de uma recepa sem pulmão, que esses brotos saiam mais de baixo, formando então uma nova saia da lavoura, um novo base da planta, que vai ser então uma planta produtiva novamente. É importante lembrar a época das podas. Quanto mais cedo se puder realizar as podas, tanto mais tempo terá essa planta de se recuperar e voltar a produzir novamente. Então a época mais recomendada das podas seria logo após a colheita, em alguns casos feitas até junto à colheita. Já existem máquinas no mercado, inclusive, para se fazer a colheita e as podas ao mesmo tempo, economizando assim mão de obra e também diminuindo aí o custo de produção. Por falar em custo de produção, nós gostaríamos de lembrar que as podas são uma tecnologia que deve ser utilizada pelo produtor, pelo cafeicultor, para a recuperação das plantas, ou seja, a planta deve primeiro necessitar de podas, para que depois essa poda seja feita. E feita essa poda, essa planta então vai recuperar seus bons níveis de produção e produtividade. Importante lembrar também a questão econômica. Nós podemos optar pelas podas, de preferência naqueles anos de preços baixos de café, porque naquelas fases de preço baixo que a gente faria a renovação da lavoura. Lembrando também que existem várias metodologias de recuperação de lavouras, 20% a cada ano, 30%. Existe também o esquema safra zero, que é uma forma de se fazer esqueletamentos sucessivos em busca de altas produções e de se acentuar, nesse caso, a bienalidade, evitando-se, portanto, colheitas de pequena safra que estariam onerando o custo de produção. Então, na safra zero nós teríamos colheita 100 e colheita zero, porém com custos bem reduzidos. São dicas para o manejo da lavoura do cafeeiro com podas. Maiores informações você pode ter nos escritórios da Emater,
na Universidade Federal de Lavras, com os colegas do Procafé, do Instituto Federal de Ensino, dos colegas das cooperativas. A recomendação é que, antes de se fazer as podas, você procure então um técnico para a sua orientação.